Na rodada 17, temos muitos atacantes com potencial e apenas 3 vagas. Qual o melhor trio de ataque para escalar? E será que dá para confiar realmente no SG do Botafogo? Nesse vídeo, eu vou analisar os confrontos da rodada 17, montar o esboço do nosso time e passar algumas dicas para você imitar na rodada 17 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal eu sempre encontro muito conteúdo sobre o Cartola, principalmente, mas futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? Então, vamos começar com o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 17. Mas antes, eu sempre gosto de dar uma analisada rapidinha, assim, em como é que foi o desempenho na nossa última rodada, para ver se nossa análise está dando certo, se a gente está realmente conseguindo boas pontuações, né? Então, assim, a gente fez 67,17, a média dos cartoleiros foi 48,10, então a gente ficou acima da média. Um seguidor nosso comentou no último vídeo que comparar com a média às vezes não é tão válido, porque tem muita gente que parou de jogar e eles consideram essa média, né? Realmente isso é verdade, mas assim, comparando as ligas que eu jogo, pelo menos, e com outro pessoal que grava vídeo passando dicas, acho que a gente teve uma pontuação legal. A gente acertou bem no Veiga aí, falando que ele tinha um jogo com potencial, né? Ele desencantou, voltou a marcar gols. O Murilo acabou no minuto bem, mas a zaga foi difícil de acertar SG. Inclusive, vou comentar uma coisinha daqui a pouco. E a grande decepção, claro, foi o Flamengo, né? Tinha um jogo muito favorável contra a América Mineiro em casa, no Maracanã, e não conseguiu criar, né? Não conseguiu fazer gols. Nosso capitão foi o Gabigol, mas vendo quem teve capitão como a Arrascaeta e não teve boa pontuação, né? Enfim, uma rodada meio complicada. Então, vamos para a próxima rodada, esquecer essa daqui que passou, né? Acho que uma coisa também a gente errou, a gente não tinha o Tiquinho, senão a gente tinha passado aí dos 80 pontos até. A gente acabou optando por Vitor Roque e Bruno Rodrigues, o Cruzeiro também decepcionou. Mas enfim, já foi. Deixa aqui nos comentários se você mitou nessa última rodada aí. Para mim, se você passou de 70 pontos foi uma mitada, ou se você foi magro, vai precisar se recuperar. Deixa aqui nos comentários, né? E vamos lá. Já analisando essa rodada, né? Uma coisa que eu sempre gosto de usar é o nosso dossiê da rodada, né? Para quem não conhece o nosso dossiê aqui, a gente sempre analisa todos os jogos aqui baseado nos dados, né? Faz o retrospecto dos últimos 5 jogos e a gente manda sempre esse conteúdo. Então, vale muito a pena seguir o canal por causa desse conteúdo que a gente fala, né? Por exemplo, na última rodada, uma análise interessante que a gente fez foi em relação ao SG do Bragantino, né? O Bragantino era o time que menos cedia chance para o adversário na expectativa de gol, né? E realmente acabou se confirmando como o melhor SG. A gente tinha o Juninho Capixaba. Se a gente tivesse colocado mais peças do Bragantino, teria diferenciado mais ainda. Algumas análises no meio de campo também bateram bastante, né? O meio de campo indicava o nome do Atlético Paranaense, Vitor Bueno acabou fazendo gol. O nome do Bragantino, Lucas Angelita foi muito bem. Então, esse dossiê está fazendo bastante sentido com a análise de dados aprofundada, né? Mas, enfim, e para essa rodada? Vamos começar a analisar. Vou dar uma olhadinha aqui nos jogos da rodada. Então, a gente tem... Lembrando que a gente faz a análise primeiro dos SGs e depois passa as dicas por posição, né? Então, lá para frente a gente vai falar do melhor trio de ataque, se dá para confiar no SG do Botafogo, né? Então, vamos lá. A gente começa com 3 jogos no sábado, né? Às 4 horas da tarde. Então, vamos ter bastante escalação. Lembrando também que no vídeo de sexta-feira que a gente faz a atualização, eu vou falar mais sobre as nossas ligas de segundo turno que a gente vai ter e sobre algumas novidades do canal, né? Canal de membros, algumas outras coisas que a gente vai ter. Então, não esquece aí. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, eu sempre falo pro pessoal, né? Quem já conhece o vídeo, deixa aquele like que ajuda demais. Quem ainda não conhece nosso conteúdo aqui, espera para ver se você gosta de verdade do nosso conteúdo, depois deixa o like, né? Então, bom, 3 jogos aqui, a gente vai ter na nossa live aí de sábado, às 2h30 da tarde, as escalações extrativas, então, uma live bem legal que a gente vem fazendo sempre, vem cada vez tendo mais gente, né? Batendo 100 pessoas na live, 100 e poucas pessoas. Enfim, eu não gosto de muito olhar esse site do GE aqui, acho que é uma coisa muito rasa que fica. Eu gosto de ir pelo nosso dossiê, como eu falei, né? Então, a gente vem aqui e faz a seguinte análise, né? Análise do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, e depois análise de gols esperados, para passar os melhores SGs da rodada, né? Então, claro, nos últimos 5 jogos a gente vê um Botafogo muito grande, com um potencial muito grande, né? O melhor time da competição. E aí muita gente tem perguntado, será que dá para confiar nesse SG do Botafogo? Se você olha a tabela do Brasileirão, Botafogo liderando, pegando Curitiba, que está na zona de rebaixamento. Pô, vamos fechar a defesa do Botafogo. O Botafogo realmente é um time que muito forte defensivamente, principalmente jogando em casa. Se a gente pegar em casa aqui, 100% de aproveitamento, 0 gols sofridos, mas não vai ser um jogo tão fácil assim, tá? O Curitiba, nos últimos 5 jogos, cresceu muito de desempenho com o Thiago Kozlowski, né, técnico do Curitiba,
e tá com o quarto melhor aproveitamento aqui, né, dos times nos últimos 5 jogos. Então, tende a ser um jogo complicado para o time do Botafogo. Mesmo assim, é o que eu tinha comentado da última vez, tá, pessoal? O time do Botafogo tinha um jogo muito difícil contra o Bragantino, mas é uma defesa muito sólida, uma eficiência defensiva absurda. Inclusive, coloquei na capa aí o Cuesta e o Lucas Perry, né? O Cuesta volta. Então, é o melhor SG da rodada, é um time muito favorito, né? Se a gente olhar os outros confrontos que a gente tem aqui na rodada, por exemplo, Fortaleza e Bragantino, acho que ia ser um jogo de poucos gols, né? 2 times que têm criado poucas chances de gol e têm marcado poucos gols também, né? Se a gente olhar, principalmente o Fortaleza como mandante e o Bragantino como visitante, o Bragantino como visitante fez só 3 gols, né? E só tomou 5 também, tomou poucos. O Fortaleza a mesma coisa aqui, fez 5 e tomou só 2, então um jogo de poucos gols aí. Outro time que eu acho que é bastante favorito ao SG é o time do São Paulo, tá? Assim como naquela última análise do Bragantino, São Paulo é um time que está tendo pouquíssimas chances em frente ao Bahia, que está criando pouco, tá? Então, São Paulo é favorito, com potencial de SG legal. Sobre a parte ofensiva, o São Paulo não vai ter Caleri e Luciano suspensos, então vão tomar cuidado com isso daí. Palmeiras e América Mineiro, eu já vejo um jogo de gols, tá? O time do América Mineiro tem criado bastante chance e cedido bastante chance também. É um time que ataca muito e sofre muito ataque também. Enquanto o Palmeiras tem tido dificuldade para segurar esse SG, acho que o Palmeiras é levemente favorito, mas um jogo mais para gols, tá? A gente tem aqui Goiás e Grêmio, ficar de olho. Eu acho que em relação aos dados, o Grêmio é muito favorito, só que tem que ficar de olho. Primeiro, o Soares não jogou o último jogo, o Grêmio já criou menos chances de gol, e pode ser que poupe alguns jogadores, né? Por causa da Copa do Brasil contra o Flamengo, que tem agora e tem no outro meio de semana. Então, ficar de olho nisso daí. Falei do Botafogo, acho que é um dos principais favoritos. Grande potencial ofensivo para a rodada, um grande potencial defensivo também, tá? Grande chance de SG. A gente tem Galo e Flamengo, um clássico quente aí, né? Reencontro de São Paulo com Galo, um clássico brasileiro aí, nacional, né? Em relação aos dados, tem que ser um jogo de gols. O Flamengo aqui, ó, 1,8 chance de gol, ele cede para cada adversário. O Flamengo tem tido muita dificuldade defensiva, tá? Tomou gol do América Mineiro. O Galo não vive um bom momento, se a gente olhar aqui no retrospecto nos últimos 5 jogos, o Galo é um dos piores times, tá? 13% só de aproveitamento, nenhuma vitória. Então, acho que o Flamengo é favorito para um jogo de gols, tá? Um jogo aberto e movimentado. E aí, chegando aqui numa parte mais final aqui da análise, Atlético Paranaense acho que é um time com potencial de SG e principalmente com potencial ofensivo muito grande para a rodada, tá? Cria muitas chances de gol, principalmente por causa do Vitor Roque. Enfrenta o Cruzeiro, que está cedendo muita chance para o adversário, não está conseguindo marcar. Então, para mim, os 2 mais favoritos são Botafogo e Atlético Paranaense. A gente tem Fluminense e Santos, um Santos que melhorou, jogou muito bem contra o Botafogo, a estreia do Jean Lucas, tá? Mas eu acho que o Fluminense é favorito. O Fluminense tem sido um time bem diverso, né? Assim, quando joga fora de casa, é um dos piores aproveitamentos visitante, muito mal, tá aqui embaixo na tabela, né? E quando é mandante, ele tem desempenhado bem até o Fluminense, né? Nenhuma derrota, tem feito seus golzinhos, então, jogando com esse Santos que também tá instável, acho que o Fluminense é favorito, tá? Finalmente, o Corinthians não vem sendo um time muito produtivo, mas enfrenta o Vasco, que vive um momento terrível, né? Muito, muito ruim. Então, claro que o Corinthians é favorito, mas eu ficaria meio pé atrás, assim, de escalar muitas peças do Corinthians, porque mesmo em casa, não vem sendo um time muito forte, tá? Perdeu do Bragantino, teve empate contra o Fortaleza, empatou contra o São Paulo. Acho que nesses últimos 5 jogos só ganhou do Fluminense, tá? Então, não vem sendo um time tão avassalador. Respondendo a nossa primeira pergunta, dá para confiar no SG do Botafogo? Dá. Acho que é o principal SG da rodada. Seguido pelo Atlético Paranaense, acho que é um SG interessante também para a rodada. Eu gosto do SG do São Paulo aqui, interessante, seria o meu terceiro nome para escalar. Fluminense e Corinthians, tá? Esses 5 são os principais SG da rodada aqui. E de potencial ofensivo, Atlético Paranaense e Botafogo. Vamos mais para as dicas por posição? Como eu sempre falo, eu escalei um time aqui só de brincadeira, colocando todo mundo no Botafogo. Vamos vender todo mundo aqui e escalar o nosso time para a rodada, né? Eu vou começar pelo ataque, o pessoal tem gostado aí de a gente começar pelo ataque, então eu sempre falo, né? Vale a pena ficar até o final, porque em cada posição a gente passa as dicas mais aprofundadas, com números bem interessantes que a gente vem trazendo sempre para vocês, né? Então vamos lá. Começando pelo ataque, a gente tem que pensar naquela questão ofensiva que eu falei, né? Os times com maior potencial ofensivo, como eu falei, são o Botafogo e o Atlético Paranaense, que vem criando muita chance de gol e o adversário vem cedendo. Tanto Curitiba quanto o Cruzeiro tem cedido muita chance, tá? Então, os primeiros nomes que para mim são unanimidades aqui na rodada são Tiquinho Soares e Vitor Roque, né? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, que eu sempre gosto de trazer para vocês, a gente vê, primeiro eu vou destacar uma coisa do Vitor Roque, tá? Aqui estão suspensos, como eu falei, Caleri e Luciano estão suspensos.
seriam ótimos nomes para a rodada. Vamos aqui para os prováveis, para a gente pegar aqui essa análise do Vitor Roque e do Tiquinho, tá? São as duas melhores médias de atacantes, né? O Vitor Roque tem números muito impressionantes. Eu falei isso na última rodada, que ele participou de gol contra o Vasco, ele estava no nosso time. Nesse jogo aqui ele foi reserva, e esse jogo aqui ele foi reserva. Então, dos jogos que ele foi titular, apenas um jogo ele não participou de gol, tá? Então, viu uma fase inacreditável. Outro site que eu gosto de olhar é esse Football Reference aqui, que traz estatística para cada jogador, é muito interessante. Eles trazem estatísticas muito aprofundadas de cada jogador, e os jogadores que mais criam chance de gol no campeonato são justamente Vitor Roque e Tiquinho Soares. Não à toa estão com as melhores médias, tá? Então, para mim, os dois são unanimidades, criando muita chance de gol, os dois fazendo muito gol, né? O Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, Vitor Roque participando sempre de gol, tem que ter eles no time, tá? Como eu falei, a gente tem muita opção de atacante boa na rodada, tá? Inclusive, aí na nossa capa, a gente colocou uma opção, um time com 5 atacantes, quem dera desse para fazer isso, né? Infelizmente não dá. E aí, para fechar nossa terceira vaga do ataque, eu vou comentar de algumas coisas, tá? Vou comentar aqui dos caras que eu coloquei ali. O Hulk, acho que é interessante para a rodada. O Roger Guedes também, que eu acho que é um cara muito importante a gente ficar de olho. E o Germán Cano do Fluminense. Um nome que não está provável aqui, que pode ser interessante, como eu falei, o São Paulo tem um potencial muito grande para a rodada, tá? De participação de gol, né? A gente não vai ter Caleri e Luciano, pode ser que o Pato jogue. O Pato é um jogador que, desde quando a gente joga cartola há muito tempo, ele cria bastante, finaliza muito. Se ele for pro jogo, é uma aposta bem ousada, diferente aí, tá? Mas, para fechar, eu ficaria nessas 3 peças aqui que eu falei, tá? Vamos começar aqui com o Roger. Eu quero fazer um comentário sobre o Roger Guedes. Bom, primeiro, enfrenta o time do Vasco, que tá numa fase horrível, tomando muito gol de atacante, né? Tiquinho fez 12.3, Luiz Henrique 9.2, Carlos Alberto 8,5, Luiz Adriano 9.1, Wanderson 8,5, é um mar de pontos para atacante, né? O Roger Guedes vinha de uma sequência de 4 jogos em Itaquera participando de gol. Os últimos 2, que por sinal eu escalei ele não foi bem, né? Inclusive minha esposa é corintiana, ela sempre ficou zoando. Não escala o Roger Guedes nessa rodada aqui porque você fica zicando ele. Bom, pessoal, ele tem muito potencial na rodada, né? Um cara que vem criando bastante, é a principal peça ofensiva do Corinthians, enfrenta um Vasco que vem muito mal, né? Então, é um nome interessante, apesar da zoeira aí, né? Outro nome que eu quero comentar é o Cano, tá? O Cano que enfrenta o Santos tá inacreditavelmente, se eu pegar aqui no nosso dossiê para vocês mostrar aqui, nos últimos 5 jogos do Santos no campeonato, deixa eu descer aqui, o Santos tomou 15 gols, inacreditáveis 15 gols, né? E se a gente olhar várias metades de atacantes, no último jogo contra o São Paulo, David 12.3, Caleri 17.8, o Luciano fez 9.9, só de média básica, só com finalização e desarme, o Pato fez gol, o Devinho mitou, enfim, é um mar de pontos para atacante, tá? O time do Santos, então, Cano é um cara muito interessante. E para finalizar, o Hulk, né? O Hulk é um cara que dificilmente entrega menos de 4 pontos, então tem que ficar de olho nele aí. É um cara que cria sempre muita chance, corredor de pênalti, falta. Enfim, a fase do Galo não é boa, mas em frente ao Flamengo tem tomado muito gol de atacante, né? Eu comentei isso no jogo do Dudu aqui contra o Palmeiras, né? O Dudu acabou mitando mesmo. Inclusive, falei que o Cano era uma aposta legal, ele acabou não concretizando num jogo 0-0, mas de modo geral, o Hulk tem sido um cara bem participativo aí do Atlético Mineiro, frente ao Flamengo, que vem cedendo muita oportunidade, tá? Então, assim, pra mim, Tiquinho e Vitor Roque são unanimidades. Pra terceira vaga, eu tô bastante em dúvida entre Roger Guedes, Hulk e Cano, tá? São 3 nomes interessantes, como eu falei. O Pato também pode ser uma aposta mais ousada, né? Claro, atacante é sempre nome que o pessoal fica de olho em vários daí, né? Ener Valencia, Daverson, os nomes outros nomes do Botafogo aqui, enfim, sempre vai ter motivo para escalar os atacantes, mas para mim, esses são os melhores. Meu trio de ataque, por enquanto, eu vou fechar com o Cano aqui no ataque, tá? Não vou escalar o Roger Guedes, acho que o Corinthians tem tido algumas dificuldades, às vezes, para criar, né? O Fluminense já cria um pouquinho mais, e o Hulk também, a fase do Galo é muito ruim, tá? Então vou optar aqui pelo Cano. Mas, claro, os 3 que eu falei são interessantes. Vamos aqui para o nosso setor defensivo, depois a gente volta para o meio de campo, que eu quero falar de algumas peças aqui, tá? Vou começar falando do goleiro, e como eu falei, a gente tem que pensar nos SGs, e eu já quero destacar de cara 2 nomes muito importantes para a rodada, que para mim são os 2 melhores, tá? Lucas Perry, do Botafogo, e Bento, do Atlético Paranaense. O que acontece? O Botafogo, primeiro, em relação ao Lucas Perry, a fase do cidadão é inacreditável, né? Ele vem sendo um dos grandes motivos aí do Botafogo ter uma defesa extremamente sólida, é um goleiro que vem fazendo defesa, assim, não só defesa, mas milagres, assim, nos jogos, né? Então, é um cara importante de a gente pensar aqui no nosso time, tá? Se a gente pegar aqui as pontuações dele em casa, nunca baixou de 5 pontos, sempre com muita FG, claro, muitas defesas também. No último jogo ele fez 8 defesas, né?
Então, é um cara interessante, enfrentando esse Curitiba que tem tido dificuldade, tem finalizado bastante. Os últimos 3 jogos do Curitiba, 6 defesas em cada um, mas tem feito alguns gols, então é um nome muito bom para a rodada. E o segundo nome que eu gosto muito para a rodada é o do Bento, tá? O Cruzeiro, como eu falei, é um time que está fazendo poucos gols, mas vocês viram que tem criado chance. Então, é aquela coisa, um time que cria chance e não faz gol, tem um grande potencial de imitar o goleiro. E se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, isso realmente se confirma, tá? A gente vê aqui, ó, o time do Cruzeiro, nos últimos jogos, 4 finalizações, 3, 5, 6, 5, é assim, 4, 5 defesas, tá? Enfrentando um Bento que costuma fazer bastante defesas em casa, para mim são os 2 melhores nomes da rodada, tá? Por uma questão de estratégia, eu vou escalar o Bento aqui no meu time, mas acho que o Lucas Perry também é um cara interessante. Pô, Eduardo, não tenho cartoleta para escalar o Bento nem o Lucas Perry. Quais outros goleiros você indica para a rodada? Bom, eu acho que o Cássio tem um potencial legal, como eu falei. Dos goleiros de SG aqui, a gente tem o Cássio, o Rafael do São Paulo, e o... Cadê ele aqui? E o Fábio do Fluminense seria, mas também é caro, né? Então, assim, ficaria realmente com o Rafael e com o Cássio, né? Desses dois, eu prefiro um pouco mais o Cássio. O Vasco tem finalizado um pouquinho mais do que o time do Bahia, tá? Então, fazendo uma escadinha, eu ficaria com Cássio, Rafael e Fábio, tirando os 2 que eu já comentei. E um cara mais barato aqui, vocês podem apostar aqui no Matheus Cunha, interessante. Acho que é um jogo de gols, mas ele vem fazendo muitas defesas e o Galo vai finalizar bastante nesse jogo. E acho que o João Ricardo, também do Fortaleza, pode ser um cara interessante aqui para quem tiver mais sem cartoletas, tá? Mas, como eu falei, eu tentaria dar uma poupada em alguns outros lugares aqui para poder escalar o Lucas Perry e o Bento, tá? Eu vou com o Bento por enquanto. Vamos aqui para a nossa lateral, como eu falei. Por que eu não estou escalando o Lucas Perry? Pela seguinte questão. Eu vou ter um lateral do Botafogo, acho que ter o de Plácido ou o Marçal é unanimidade para a rodada, tá? Tem que ter um dos dois pelo menos. E eu vou ter o Cuesta também, já estou adiantando aqui minha posição de zagueiro também, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, como eu já vou ter 2 caras do Botafogo, eu não quero triplicar, tá? Por quê? Eu acho que dá para confiar no SG do Botafogo, é o melhor SG da rodada, mas triplicar eu acho muito ousado, tá? Como vocês viram, o time do Curitiba tem criado bastante chance nos últimos jogos, tem produzido, melhorou muito o desempenho com o Thiago Kozlowski, eu não quero triplicar, tá? Por isso que eu tô indo com o Bento, mas acho que quem quiser ousar mais, triplicar a defesa, acho que pode ir Lucas Perry, Marçal, ou de Plácido e Cuesta, tá? Vamos lá, e quem você indica? De Plácido ou Marçal? Bom, eu gosto de fazer essa análise e eu me aprofundo mais no vídeo de atualização na sexta, olhando aqui nesse site do Footstat, que traz a perda de posse de bola. Perda de posse de bola, em geral, gera desarme, né? Então, a gente vê o jogador que ele enfrenta, daí vem aqui no Joga 10 News, que é um site que eu gosto muito de usar para pensar em perda de posse de bola, desarme, essas coisas, e escalações de modo geral, e eu faço cruzamento. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui só do Fluminense. O Marcelo enfrenta o Lucas Lima nesse jogo. Será que o Lucas Lima perde muita posse de bola? A gente vai olhar ali que não é tanto assim. E eu vou fazendo esses cruzamentos. Eu me aprofundo mais no vídeo de sexta, mas para fazer a dúvida aqui entre Marçal e de Plácido, no time do Curitiba, aí, que é o adversário do Botafogo, quem mais perde de posse de bola, eu já venho falando isso há muito tempo, é o Robson Fernandes, tá? Ele tem imitado muitos laterais aí que jogam pelo lado dele. O Marlon, no último jogo, fez 10 pontos de média base quando enfrentou o time do Curitiba, tá? Se a gente olhar aqui no filtrar os laterais e olhar o Marçal e o de Plácido, o de Plácido é mais armador do que o Marçal, mas acho que nessa comparação aqui de perda de posse de bola, que lado que cede mais, eu acho que o Marçal tem mais potencial, né? A gente vê o Marlon fazendo 15 pontos, o Palácio 5.6. Aqui o Maguinho fez 1.2 e o Sander 6.7. Aqui o Reinaldo 7.3. Então, bem mais pontos pro lado esquerdo. Por isso que no meu time vai estar o Marçal, tá? E eu não vou dar o bloco de Plástico, mas acho que é um cara interessante para a rodada. E já vou escalar a defesa aqui, depois a gente volta para a posição de defensor. Eu vou ter o Cuesta, que também joga ali pelo lado esquerdo, e é um SG legal do Botafogo, tá? E quais outros nomes de lateral tem? Bom, a gente tem sempre o Marlon aí, né? A zicada do Marlon vai fazer 4.60, assim. Então, quase ter um SG de zicada, né? Muito bom, ele é sempre muito regular. Nesse jogo, acho que o Cruzeiro perde o SG, já tô com o Vitor Roque, então não vou optar por escalar o Marlon aqui, até para baratear um pouco o time, tá? Eu gosto também do Marcelo, acho que é um cara interessante aí. Como eu falei, não sei se ele tem tanto potencial de desarme nessa rodada, pela nova configuração ofensiva do Santos, tá? Tem que ficar de olho, mas é um cara interessante pela participação ofensiva. O Sander, a regularidade do Sander é muito inacreditável, tá? Já são 7 jogos sem baixar de 5 pontos. Enfrenta um Grêmio que pode ser reserva, um Bitelo se for titular, um Bitelo que perde muita posse de bola, mas é um cara mais ousado, tá? Os 2 nomes que eu tô de olho aqui para fechar o meu time, né? A gente tem várias outras opções, são Caio Paulista do São Paulo, para ter um SG do São Paulo aí, e para ter um cara que participa muito ofensivamente, como eu falei, a gente não vai ter aí
Calera e Luciano. O Caio Paulista é um cara muito ofensivo nesse time de São Paulo. Estou indo entre ele, enfrento o Ademir, que também perde muita posse de bola, e estou indo entre o Kelvin do Atlético Paranaense, tá? Um dos caras que mais perde posse de bola aqui no campeonato inteiro é o Bruno Rodrigues. Ele voltou a jogar pela ponta esquerda, enfrenta justamente o Kelvin, né? Aí eu estou em dúvida se eu dobro o SG do Atlético Paranaense ou se eu vou com o Caio Paulista aqui, tá? Por enquanto eu vou fazer uma aposta mais ousada e vou com o Kelvin do Atlético Paranaense, tá? Vai ser minha aposta um pouco mais ousada. Dos caras mais baratos, talvez um Rafinha aqui seja um cara interessante. O Esquivel do Atlético Paranaense pode ser um cara interessante, tá? Mas eu teria uma peça do Botafogo e minha dúvida final aqui entre Kelvin e Caio Paulista. Um Fagner pode ser um cara interessante também na rodada, principalmente se o Gabriel Peck cair por ali, tá? Na nossa zaga, como eu falei, um nome tem que ser o Cuesta, tá? Potencial de SG, é um cara que em casa dificilmente baixa ali dos 5 pontos, né? Acho que a menor pontuação do Vitor Cuesta em casa foi um 4.6, vamos até conferir aqui. Foi um 4.6 realmente, então um cara muito seguro. Pensando nas outras posições de SG, o segundo SG mais provável que eu vejo é o Atlético Paranaense. A gente não vai ter o Pedro Henrique, não vai ter o Zé Ivaldo, né? Os zagueiros do Atlético Paranaense devem ser o Thiago Heleno e o Kaique Rocha. Não gosto muito de nenhum dos dois. O Kaique Rocha pode ser uma opção baratinha aqui para quem tiver 100 cartoletas, tá? Do Botafogo, o parceiro não vai ser o Adrielson, não vai pro jogo, vai ser o Felipe Sampaio. Eu não vejo uma possibilidade de dobrar o Botafogo, acho que é muita ousadia. E ele não se mostrou um cara muito de cartola, esse Felipe Sampaio, né? A gente tem do Corinthians, que eu acho que é um SG legal, o Bruno Mendes. O pessoal fala, o Bruno Mendes dá mais que o Gil. O Gil tem dado muito mais que o Bruno Mendes. Então, se a gente olhar aqui, ó, o Gil 16 designs em 14 jogos, é um cara que vai bem na bola aérea, potencial de SG, é um cara que eu vejo interessante. Então, com essa unanimidade, acho que o Gil seria um outro nome que eu citaria. SG do São Paulo, eu gosto muito do Arboleda, e vai ser minha opção, inclusive, por enquanto, principalmente porque eu tô colocando o Kelvin. Se eu tivesse com o Caio Paulista, talvez eu optasse por um Gil aqui na defesa. Acho que seria até uma zaga mais balanceada, sem dobrar a zaga do Atlético Paranaense, mas eu vou com o Arboleda. E para finalizar, então assim, com esse Arboleda, Gil, mais lá embaixo eu falei de pouca cartela do Kaique Rocha, e para finalizar 5 nomes que eu costumo passar, acho que o Nino pode ser um cara interessante. Potencial de SG, é um zagueiro limpo, faz seus golzinhos de cabeça, pode ser um cara interessante sim para rodada, tá? O Titi também de Fortaleza, mas correndo por fora. Eu sei que muita gente vai escalar Murilo e Gomes, não gosto para rodada, tá? O América Mineiro vem fazendo seus golzinhos sim, tá? Então, ficaria nesses nomes que eu falei. De técnico, acho que vai muito da sua composição aqui, de como é que você vai escalar o seu time. O melhor técnico para rodada, o time mais favorito é o Bruno Lage, mas eu gosto também do Wesley Carvalho, acho que é um cara interessante para rodada. Gosto do Dorival Júnior também. E para quem tiver sem cartoleta, nessa rodada tem a opção do Vanderlei Luxemburgo, muito interessante, tá? Inclusive, bom, depois vamos ver aqui como é que vai ficar nosso meio de campo em relação às cartoletas, mas talvez a gente puxe aí um Luxemburgo, até porque a gente não tá com nenhum SG do Corinthians, tá? Vamos aqui pro nosso meio de campo, depois a gente falar os melhores capitães da rodada. Primeiro nome que eu vou ter no meu time aqui, como eu falei, potencial ofensivo do time na rodada. Opa, tirei aqui a página do... Deixa eu voltar aqui pra gente pegar os scouts e estatísticas aí do Cartola FC Brasil. O primeiro cara que eu falei que eu acho que tem um potencial interessante para rodada é o Rafael Veiga do Palmeiras, tá? Como eu falei, acho que o Palmeiras tende a ser um jogo de gols contra o América Mineiro. O América Mineiro sai de muito espaço, tá? O Veiga se recuperou, voltou a jogar um futebol interessante, fez gol no último jogo, mas eu tinha escalado ele, inclusive, porque ele tinha feito 3.1 e 4, né? Que são médias básicas interessantes para um cara que participa tanto de gol. E a gente viu o América Mineiro sempre cedendo participação em gol para meias, né? Johnny 6.9, Christian fez gol 9 pontos, Hugo Moura 5.7, o Pochettino 10.6, Machado 9,5, então uma regularidade de ceder pontos para meia, tá? Então, meu primeiro nome vai ser o Rafael Veiga, tá? Voltou a jogar um futebol legal, tem o potencial, vou escalar. Um cara que eu sei que muita gente vai escalar, Arrascaeta. Acho que ok, o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro tem que ser um jogo de gols aberto, tá? Então, Arrascaeta é um cara interessante. Eu não sei se eu vou ter cartoleta para escalar ele no meu time aqui. Os meias do Grêmio, como eu falei, nos números, são muito interessantes. Então, um meio de campo bem seguro seria Arrascaeta, Bitelo ou Cristaldo e Veiga. Eu não sei se eles vão para o jogo, então não vou escalar eles por enquanto. Não sei se eu vou ter cartoleta para o Arrascaeta. Então, eu vou trazer algumas opções mais baratinhas para vocês, tá? Um cara que eu gosto muito na rodada é o Arias, tá? Eu vou fazer essa potinha no Arias para dobrar. Como eu falei, acho que o Fluminense em casa tem sido um time que está jogando muito melhor do que fora, tem criado bastante. Em frente ao Santos tem tomado muito gol. Vou fazer essa dobradinha. E se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, o Arias tem crescido bastante. Acho que o Ganso e o Lima também são válidos.
Mas o Arias cresceu o desempenho dele, né? No último jogo contra o Curitiba fez 5 pontos de média básica, tinha feito 6,9 contra o Flamengo de média básica. É um cara que tá faltando a participação de gol, quem sabe nesse jogo que ele vai ter bastante potencial, ele não volte a participar e imitar pra gente aqui, né? Então, Arias é um cara muito interessante. E aí, para fechar o nosso time, inclusive a gente ficou bastante sem cartoleta aqui, por isso a gente vai puxar aqui no nosso banco de reservas, o nosso técnico vai ser o Vanderlei Luxemburgo, para a gente sobrar um pouquinho mais de cartoleta aqui pro meio de campo, tá? Então, para a gente falar de alguns outros nomes que eu acho interessante. Dos nomes do Corinthians, a gente ficaria ali, Renato Augusto, é um cara legal para a rodada, muita gente vai pensar no Matias Rojas, eu fiz uma análise bem detalhada dele na live, ele é um cara realmente que participa muito de gol, eu falei que contra o Bahia era um jogo um pouquinho mais complicado, coloquei ele no banco ali, ele acabou tendo menos potencial, tem que ver se ele vai se recuperar também da lesão, ver se ele vai ser titular, porque o Corinthians tem a Copa do Brasil, mas um cara interessante aí desse time do Corinthians, de meia, que acho que não tá provável, é o Juan, tá? Ele não tá provável aqui, mas o Juan do Corinthians é um cara muito baratinho, nos últimos 2 jogos fora de casa ele conseguiu vários desarmes, em casa ele tem participado de gol, é um cara que cobra algumas bolas paradas, tá? Mas para finalizar o meio de campo, eu quero ter uma peça do Atlético Paranaense, tá? Então eu falei, acho que tem um potencial de gols grande. O Vitor Bueno é um cara interessante na rodada, dá para escalar ele aqui, mas eu tô preferindo escalar o Eric, tá? Tem tido uma regularidade melhor, se a gente olhar aí no cartão desse Brasil, inclusive, ele passou em média o Vitor Bueno. Nos últimos 3 jogos em casa, a menor pontuação foi um 5,9, tem participado de gol, gerando média básica, enfrenta o Cruzeiro que tem cedido bastante desarme, né? Principalmente ali com o Bruno Rodrigues, perde muita posse de bola, Matheus Vital, Wesley. Então eu vou escalar o Eric aqui no meu time, tá? Mas o Vitor Bueno também seria um cara interessante. Por enquanto, nosso time vai assim, tá? Fazendo algumas apostas ousadas aqui com Eric, Vitor Roque, Arias e Cano, Veiga e Tiquinho, uma dobra aqui, enfim. Esse vídeo de esboço eu gosto de analisar mais, falar um pouquinho dos confrontos. Lá na sexta a gente atualiza, passando uma questão das análises de scouts com o nosso dossiê, né? Então lá a gente fecha melhor. Mas como eu falei, esse é um time mais ousado. Deixa eu ver se deu para colocar o Bruno lá, já acho que não deu, né? Então vamos realmente ali com o Luxemburgo, né? Acho que é um cara interessante. Falando do capitão, acho que essa rodada aqui tá pouquíssimas ideias para capitão. Apesar de que tem muito atacante, eu acho que os dois que têm mais potencial são Tiquinho Soares e Vitor Roque, tá? São os 2 jogadores que mais criam chance de gol ali pelo Football Reference. Os 2 artilheiros do campeonato, que têm mais participado de gol, que tem um confronto ofensivo muito favorável, tá? Então eu realmente ficaria entre os 2. Eu vou com o Vitor Roque, estou muito confiante. Venho escalando ele algumas rodadas seguidas e venho colocando ele de capitão, ele tem correspondido muito. É um cara que gera média básica, muito bom, jogador de Barcelona, né, pessoal? Então é isso, tá em choque, chama o Vitor Roque, comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários, como eu falei, sua pontuação. Não esquece de dar o like aqui, né, se você chegou até o final, porque você curte esse nosso conteúdo. Não esquece de deixar o like que me apoia, me incentiva bastante. Para quem chegou até o final aqui também, a gente está com a opção agora do Valeu Demais aí, se vocês quiserem doar um dinheirinho para mim, 50 centavos, me ajudar a continuar com o trabalho. E é isso, pessoal. E no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Que eu deixo sempre aqui o link na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!